O Salvador. O Redentor na cruz. Aos milhares estão colocadas essas cruzes como símbolo de que Cristo sofreu e morreu por causa da humanidade. De todos os lados chamam elas a atenção dos fiéis. Pensai nisso. Em paragens solitárias, nas ruas movimentadas das metrópoles, nos quartos silenciosos, nas igrejas, em cemitérios, nas festas de casamento, por toda parte serve ela de consolo, de fortalecimento e de advertência. Pensai nisso. Foi por causa de vossos pecados que o Filho de Deus, que trouxe a salvação à terra, sofreu e morreu na cruz. Com estremecimento interior, tomado de profunda reverência e cheio de gratidão, encaminha-se para ela o fiel. Com sensação de alegria, deixa então o lugar, consciente de que com aquele sacrifício mortal, também ele ficou livre de seus pecados. Tu, porém, pesquisador sincero, vai e coloca-te ante o símbolo da sagrada severidade e esforça-te por compreender o teu Salvador. Atira longe o macio manto do comodismo que tão agradavelmente te aquece e produz uma sensação de bem-estar e segurança que te deixa dormitar até a derradeira hora terrestre, quando então serás arrancado de chofre de tua sonolência, libertando-te da estreiteza terrena e enfrentando repentinamente a verdade límpida. Então terá terminado logo o teu sonho, o qual havias te agarrado, junto com o qual te afundastes na inércia. Por isso, acorda, teu tempo terreno é precioso. É literalmente certo e indiscutível que o Redentor veio por causa dos nossos pecados e também que ele morreu por causa da culpa da humanidade. Todavia, através disso não serão tirados os teus pecados. A obra de salvação do Redentor foi travar luta com as trevas de modo a trazer luz à humanidade, abrindo-lhe o caminho para o perdão de todos os pecados. Cada qual tem de percorrer sozinho esse caminho, segundo as leis inamovíveis do Criador. Também Cristo não veio para derrubar essas leis, mas para cumpri-las. Não desconheças, pois, aquele que deve ser o teu melhor amigo. Não atribuas significado errôneo às palavras legítimas. Quando se diz acertadamente, por causa dos pecados da humanidade aconteceu tudo isso, então quer dizer que a vinda de Jesus só foi indispensável porque a humanidade não mais conseguia por si achar saída das trevas criadas por ela mesma e libertar-se de suas tenazes. Cristo teve de mostrar esse caminho à humanidade. Se esta não se tivesse emaranhado tão profundamente em seus pecados, isto é, se a humanidade não tivesse andado no caminho errado, a vinda de Jesus não teria sido necessária e ter-lhe-ia sido poupado o caminho de luta e de sofrimento. Por isso, é inteiramente certo que ele tivesse de vir somente por causa dos pecados da humanidade, para que esta, no caminho errado, não deslizasse completamente para o abismo, para as trevas. Isto não quer dizer, todavia, que qualquer pessoa, num instante, possa ter quitação de suas culpas individuais, mal acredite realmente nas palavras de Jesus e viva segundo elas. Se, porém, viver segundo as palavras de Jesus, então seus pecados lhe serão perdoados. Contudo, isso só se dará aos poucos, assim que o remate se efetivar na reciprocidade através dos esforços da boa vontade, não de outro modo. Diferentemente, porém, será com aqueles que não vivem segundo as palavras de Jesus, sendo-lhes absolutamente impossível o perdão.
Isto não quer dizer, contudo, que somente os adeptos da Igreja cristã podem obter o perdão dos pecados. Jesus anunciou a verdade. Por conseguinte, suas palavras devem encerrar também todas as verdades de outras religiões. Ele não quis fundar uma igreja, mas mostrar o verdadeiro caminho à humanidade, o qual pode ser igualmente atingido pelas verdades de outras religiões. Por isso é que se encontram em suas palavras também tantas consonâncias com as religiões já existentes naquele tempo. Jesus não as tirou daquelas religiões, mas como ele trouxe a verdade, devia encontrar-se nela também tudo aquilo que em outras religiões já existia de verdade. Também, mesmo quem não conhece as palavras de Jesus e almeja de modo sincero a verdade e o enobrecimento, já vive muitas vezes inteiramente no sentido dessas palavras. E por isso marcha com segurança também para uma crença pura e o perdão de seus pecados. Acautela-te, por conseguinte, de concepções unilaterais. Desvalorizam a obra do Salvador. Quem se esforça seriamente pela verdade, pela pureza, a este também não falta o amor. Será conduzido para cima espiritualmente, de degrau em degrau, mesmo que às vezes através de duras lutas e dúvidas, e seja qual for a religião a que pertença, já aqui ou também só no mundo de matéria fina, encontrará o Espírito de Cristo, o qual o levará por fim até o reconhecimento de Deus Pai, com que se cumpre a sentença: ninguém chegará ao Pai a não ser através de mim. Esse, por fim, contudo, não se inicia nas últimas horas terrenas, mas sim num determinado grau de desenvolvimento do ser humano espiritual, para o qual o trespasse do mundo de matéria grosseira para o de matéria fina significa apenas uma mudança. Agora, quanto ao fato propriamente da grande obra de salvação, a humanidade andava a esmo na escuridão espiritual. Ela própria a criou ao submeter-se cada vez mais somente ao raciocínio, que cultivou arduamente no começo. Com isso, os seres humanos restringiram cada vez mais os limites da capacidade de compreensão, até que ficaram incondicionalmente atados ao espaço e ao tempo, tal como o cérebro, sem possibilidades de discernir o caminho para o infinito e o eterno. Assim ficaram eles inteiramente atados à Terra, restritos ao espaço e ao tempo. Estava cortada com isso toda e qualquer ligação com a luz, com o que é puro espiritual. A vontade dos seres humanos só conseguia ainda se dirigir pelo que era terrenal, com exceção de uns poucos que, como profetas, não possuíam o poder para se impor e abrir caminho livre para a luz. Devido a esse estado, todas as portas ficaram abertas para o mal. As trevas ascendiam borbulhando, derramando-se funestamente sobre a terra. Isso só podia acarretar um fim: morte espiritual. O que de mais pavoroso pode atingir o ser humano? A culpa de toda essa miséria, porém, cabia aos próprios seres humanos. Ocasionaram-na, já que deliberadamente optaram por essa direção. Desejaram-na e cultivaram-na. Ficaram mesmo orgulhosos de tal aquisição em sua cegueira desmedida, sem reconhecer a terribilidade das consequências devido à restrição da compreensão a que eles mesmos penosamente se obrigaram. Caminho algum poderia ser aberto dessa humanidade em direção à luz. O estreitamento voluntário já era demasiado grande. Se, aliás, ainda devesse tornar-se possível salvação, então devia vir auxílio da luz.
Do contrário, não poderia ser impedido o sossobro da humanidade nas trevas. As próprias trevas, devido à impureza, têm uma maior densidade que acarreta peso. Devido a esse peso, elas conseguem elevar-se por si próprias somente até um determinado limite de peso, se não lhes vier de outro lado uma força de atração em auxílio. A luz, porém, possui uma leveza correspondente à sua pureza, que a impossibilita de descer até essas trevas. Existe, portanto, entre essas duas partes um abismo intransponível, no qual se encontra a criatura humana com a sua terra. Depende, pois, dos seres humanos, segundo a espécie de sua vontade e de seus desejos, ir ao encontro da luz ou das trevas, abrir os portões e aplanar os caminhos para que a luz ou as trevas se derramem sobre a terra. Eles próprios constituem o baluarte onde, por intermédio dessa força de vontade, a luz ou as trevas encontram firme apoio, podendo daí agir com maior ou menor força. Quanto mais a luz ou as trevas dessa maneira ganham poder sobre a terra, tanto mais cobrem a humanidade com aquilo que podem dar, com coisas boas ou más, salvação ou infortúnio, felicidade ou desgraça, paz paradisíaca ou tormentos infernais. A vontade pura dos seres humanos havia se tornado demasiado fraca para, em meio às pesadas trevas que tudo sufocavam e assoberbavam, poder oferecer à luz um ponto de apoio na terra ao qual pudesse se prender, ligar de tal modo que em pureza cristalina e consequente força plena conseguisse destruir as trevas, libertando a humanidade, a qual então poderia aprovisionar-se de forças na fonte assim aberta e encontrar o caminho ascendente para as alturas luminosas. Para a própria luz, não era possível descer tanto até a imundície, sem que para isso fosse encontrado um forte apoio. Por isso, era necessário que viesse um mediador. Somente um emissário dos páramos luminosos, mediante encarnação, podia derrubar o muro das trevas erguido pela vontade dos seres humanos, e assim formar entre todos os males o baluarte de matéria grosseira para a luz divina firmemente no meio das pesadas trevas. Saindo desse ancoradouro, poderiam então as irradiações puras da luz separar e espalhar as massas obscuras para que a humanidade não sucumbisse totalmente nas trevas, asfixiando-se. Dessa maneira, Jesus veio por causa da humanidade e de seus pecados. A nova ligação assim criada com a luz não podia, em virtude da pureza e força do emissário da luz, ser cortada pelas trevas. Estava assim aberto para os seres humanos um novo caminho para as alturas espirituais. De Jesus, esse baluarte terreno surgido da luz, saíam então as irradiações em direção às trevas mediante a palavra viva, portadora da verdade. Ele podia transmitir essa verdade inalterada, pois ele próprio era a palavra e a verdade. Os seres humanos foram então sacudidos de seu estado de sonolência pelos milagres que simultaneamente se operavam. Seguindo estes, encontravam a palavra. Ouvindo a verdade trazida por Jesus e nela refletindo, foi nascendo em centenas de milhares de pessoas, gradualmente, o desejo de ir ao encontro dessa verdade e sobre ela saber mais. E assim vagarosamente foram se esforçando em direção à luz. Por causa de tal desejo, as trevas do ambiente foram afrouxadas, e irradiações e mais irradiações da luz penetravam vitoriosamente
à medida que os seres humanos refletiam nas palavras e as consideravam como certas. Em torno deles, o ambiente foi se clareando cada vez mais. As trevas não encontravam mais nenhum apoio firme neles e, resvalando, finalmente, perdiam cada vez mais terreno desse modo. Assim, a palavra da verdade atuava nas trevas como um germinante grão de mostarda, como fermento na massa de pão. E essa foi a obra salvadora de Jesus, Filho de Deus, o portador da luz e da verdade. As trevas que se supunham donas da humanidade inteira contorceram-se, soerguendo-se em luta selvagem a fim de tornar irrealizável a obra salvadora. Não podiam aproximar-se de Jesus, resvalavam em sua pura intuição. Natural era então que lançassem mão dos instrumentos voluntários que dispunham para o combate. Esses eram os seres humanos que acertadamente se cognominavam seres humanos de raciocínio, isto é, que se sujeitavam ao raciocínio e que, como este, estavam, por consequência, firmemente atados ao espaço e ao tempo, impossibilitados assim de discernir os conceitos espirituais mais elevados situados muito acima do espaço e do tempo. Por isso lhes era também impossível seguir a doutrina da verdade. Todos eles estavam, segundo suas próprias convicções, em solo demasiadamente real, como também ainda hoje existem tantos. Terreno real, porém, se chama, na verdade, um solo demasiadamente restrito. E todos esses seres humanos constituíam justamente a maioria que representava a autoridade, isto é, que tinha em mãos o poder religioso e governamental. Assim, as trevas fustigavam em sua resistência furiosa tais seres humanos até às graves ofensas contra Jesus, servindo-se do poder terreno que exerciam. As trevas esperavam com isso poder destruir a obra salvadora. Que elas pudessem exercer esse poder na Terra a tal ponto foi exclusivamente culpa da humanidade que, pela sua deliberada orientação falsa, estreitou sua capacidade de compreensão, dando assim supremacia às trevas. E por causa dessa culpa da humanidade, Jesus teve de sofrer. As trevas fustigavam ainda mais, até o extremo. Jesus acabaria morrendo na cruz se persistisse em suas asseverações de ser o portador da verdade e da luz. Tratava-se da decisão final. Uma fuga, uma retirada de tudo poderia salvá-lo da morte na cruz. Mas isso significaria, no último momento, a vitória das trevas, pois então toda a atuação de Jesus vagarosamente malograria, podendo assim as trevas cobrir tudo vitoriosamente. Jesus não teria cumprido sua missão. A iniciada obra salvadora permaneceria incompleta. A luta íntima no Getsemane foi dura, porém curta. Jesus não temia a morte terrena, mas sim encaminhou-se serenamente para o desenlace terrenal em prol da verdade trazida por ele. Com seu sangue na cruz, colocou ele o selo em tudo quanto disse e viveu. Com esse ato, superou ele totalmente as trevas, que com isso haviam jogado seu último trunfo. Jesus venceu por amor à humanidade, para a qual ficou com isso aberto o caminho para a liberdade em direção à luz, pois com essa morte ela fora fortalecida da verdade de suas palavras. Retirar-se pela fuga, com a consequente renúncia à sua obra, deveria ter trazido dúvidas à humanidade. Jesus morreu, portanto, devido aos pecados da humanidade. Se não fossem os pecados da humanidade, o afastamento de Deus causado pela restrição do raciocínio,
poderia ter sido poupada a vinda de Jesus e, dessa forma, também o seu caminho de sofrimento e a sua morte na cruz. É inteiramente certo, portanto, quando é dito: foi por causa dos nossos pecados que Jesus veio, padeceu e sofreu a morte na cruz. Nisso, porém, não consta que tu próprio não terias de remir teus pecados. Só que agora pode fazê-lo com facilidade, porque Jesus mostrou-te o caminho pela transmissão da verdade em suas palavras. Assim, nem a morte de Jesus na cruz pode simplesmente apagar teus pecados. Para que tal coisa acontecesse, teriam de desmoronar antes todas as leis universais. Tal não se dá, porém. O próprio Jesus faz referência, muitas vezes, a tudo que está escrito, isto é, ao Antigo. O novo Evangelho do amor também não tem a intenção de destruir ou de anular o velho da justiça, mas completá-lo, quer com ele ser ligado. Não ouvides, por conseguinte, a justiça do grande Criador de todas as coisas, a qual não se deixa deslocar sequer por um fio de cabelo, e que permanece inabalável desde o começo do mundo até o seu fim. Ela nem poderia consentir que alguém tomasse a si a culpa de outrem para remi-la. Por causa da culpa de outros, isto é, devido à culpa de outros, Jesus pôde vir, sofrer e morrer, apresentando-se como lutador em prol da verdade. Mas ele próprio permaneceu puro e inatingido por essa culpa, razão pela qual não poderia tomá-la sobre si pessoalmente. A obra salvadora, por isso, não é menor, mas um sacrifício como não pode haver maior. Por ti desceu Jesus das alturas luminosas para a lama, lutou por ti, sofreu e morreu por ti, para trazer-te luz no caminho certo para o alto, a fim de que não te perdestes nem submergistes nas trevas. Assim está teu Salvador diante de ti. Essa foi sua enorme obra de amor. A justiça de Deus permaneceu séria e severa nas leis do mundo, pois o que o ser humano semeia, isso ele colherá. Diz também o próprio Jesus em sua mensagem. Nem sequer um centavo lhe poderá ser perdoado, de acordo com a justiça divina. Lembra-te disso quando estiveres diante do símbolo da sagrada severidade. Agradece de todo o coração ao Salvador, que com sua palavra te abriu novamente o caminho para o perdão de teus pecados. E deixa tais lugares com o firme propósito de seguir o caminho a ti mostrado, para que te possa advir o perdão. Seguir o caminho, porém, não quer dizer apenas aprender a palavra e acreditar nela, mas viver essa palavra. Acreditar nela, considerá-la certa e não agir em tudo de acordo com a mesma, de nada te adiantaria. Pelo contrário, estarás em pior situação do que aqueles que nada sabem da palavra. Por isso, acorda, o tempo terreno é precioso para ti.